boa tarde, queridos irmãos, queridas irmãs. É um grande prazer estarmos aqui mais uma vez reunidos para o estudo da obra O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, livro base da codificação do Consolador Prometido, que foi profetizado por Jesus e seria trazido quando estivéssemos próximos ao fim dos tempos. Semana passada, nós estudamos e tivemos aqui conhecimento trazido pelos nossos irmãos Paulo e Sérgio, que trouxeram as explicações sobre a vida e a morte, das questões 68 a 70, da parte primeira, capítulo 4, intitulado Do Princípio Vital. Restou alguma dúvida, queridos irmãos, queridas irmãs? Alguém quer colocar alguma coisa sobre o que vimos a semana passada? Tudo bem entendido? Se tiverem qualquer dúvida, nossos irmãos Sérgio e Paulo estão aqui para responder. Tudo bem? Então vamos seguir. O Livro dos Espíritos, para quem ainda não gravou, se compõe de 4 partes. A parte primeira, que é a parte mais científica e filosófica, que se complementa com o livro A Gênese, onde Kardec amplia e aprofunda os conhecimentos. A parte segunda, que trata do mundo espírita ou mundo dos espíritos, que se complementa dentro da doutrina espírita com o livro dos médiuns, em que Allan Kardec trata da mediunidade, do contrato das 2 esferas dos planos da vida, né? A parte terceira, que trata das leis morais, que se complementa e é aprofundado pela espiritualidade por Kardec através do Evangelho segundo o Espiritismo. E a parte quarta, que trata das penas e gozos futuros, que se complementa com o céu e o inferno. Hoje, meus irmãos, vamos concluir os estudos da parte primeira, capítulo 4, intitulado Do Princípio Vital, sobre inteligência e instinto, com explicações iniciais do nosso irmão Paulo sobre as questões 71, 72 e 72A. Em seguida, nosso irmão Sérgio finalizará com abordagem sobre as questões 73, 74, 75 e 75A. Fiquemos em paz, que possamos estar com a nossa mente bem aberta para os conhecimentos que nos serão passados. Paulo, a palavra é sua, meu irmão. Pode dar prosseguimento, por favor? Seu pedido é uma ordem. Boa noite a todos, queridos irmãos, queridas irmãs. Estamos nós aqui, depois de 4 meses de estudos, chegando ao fim do livro primeiro. Quanto a gente já percorreu, quanto a gente já aprendeu. E agora, Kardec, de forma inteligentíssima, como não podia ser diferente, ele finaliza o estudo da parte primeira dizendo que existe 2 forças que governam os nossos destinos. Uma que herdamos das nossas vivências nos reinos animais, antes de chegarmos ao reino hominal. E outra que conquistamos através
do princípio inteligente, que tem a sua origem, assim como a criação, na inteligência universal. Se a definição de Deus é que Deus é a inteligência primária, causa de todas as coisas, nós, como filhos de Deus, como criaturas de Deus, criadas por Deus, temos em nós esse DNA divino da inteligência. Os estudiosos da psicologia, das teorias comportamentais, já indicaram que a inteligência ela não é uma só. Existe uma inteligência matemática, existe uma inteligência emocional, existe uma inteligência musical. O nosso ser possui vários conhecimentos. E o saber, o aprender e o utilizar da melhor forma possível os recursos que são colocados pela natureza e por Deus para a nossa vida de relação requer, antes de tudo, inteligência. Inteligência para escolhermos os melhores caminhos. Inteligência para aprendermos com aquilo que não deu certo no passado. Tudo está gravado na nossa consciência, no nosso perispírito. Não podemos mais dizer que não sabemos. Não temos o benefício da ignorância, do desconhecimento, de sermos simples, porque já percorremos vários degraus da escada da evolução. E isso até capacita a gente. Essa semana eu perguntei a data do aniversário de um companheiro, de um colega, e ele não quis me dizer. Ele falou, eu faço aniversário todos os dias do ano. Eu já reencarnei mais de 400 vezes. E aí ele, pensando que o diálogo tinha acabado, né? Eu falei, você pode até esconder a data de mim, mas a idade eu sei, é 1949. Agora, se todos os dias são seu aniversário, isso aí é porque você considera como cada dia um presente de Deus. Eu, particularmente, considero também cada dia um presente de Deus. Mas eu reencarnei exatamente no dia 15 de setembro. E ele continuou sem dizer qual era o dia do aniversário dele. Não tem problema. A gente compra um presente, entrega e faz igual Paulo de Tarso. E quando foi pregar em Atenas, não tinha um Deus, não tinha alguém. Como é que ele ia falar daquele Deus que ele conheceu, Deus único, que Jesus trouxe para ele, aquele Deus Pai? E aí ele aproveita a situação, e isso é inteligência. É aproveitarmos as situações e, como se fala na gíria, fazer do limão uma limonada. Ele viu que tinha lá em Atenas o túmulo ao Deus desconhecido. Opa! Aí Paulo de Tarso, já Paulo, né? Falou, aqui que eu vou me pegar. O Deus de Jesus de Nazaré é o Deus do desconhecido para todos esses aqui. Mas lá em Atenas tinha filósofo dando cabeçada pelas portas, tinha filósofo em todas as esquinas. Paulo foi somente mais um. E aí ele viu que não era por ali
pelo intelectual, que ele tinha que começar a tarefa dele de divulgar o ensinamento de Jesus. Era pelo coração. E ele se uniu a Átila, a Prisca, a personagens que estão narrados lá no livro Paulo e Estevão. Em Corinto, uma cidade invadida pela devassidão total. E foi ali que ele fundou a sua primeira igreja, que quer dizer não templo de pedra, mas sim reunião em boa companhia. Vem do grego eklésia, reunião em boa companhia. E dali para frente ele tomou um impulso e foi fazendo tudo que a gente já sabe que ele fez. E que, se Deus quiser, vamos saber um pouco mais a partir de outubro, quando vamos ter o estudo das cartas de Paulo. Então, vamos lá. Questão 71. Inteligência e instinto. Kardec quer afastar definitivamente uma dúvida. A inteligência é um atributo do princípio vital? Nós terminamos semana passada falando do princípio vital. E de onde vem essa inteligência? Eu sei que existe a matéria, eu sei que existe o fluido cósmico universal, eu sei que existe o espírito, eu sei que existe o fluido vital, e a inteligência veio de onde? De quem? Ele começa perguntando, primeiro, sobre o princípio vital. E a resposta é rápida, certeira. Não vem do princípio vital. Pois as plantas, que também têm um princípio vital, os minerais, que também têm um princípio vital, eu nunca mais vou esquecer a correlação lá. É tua avó, Sérgio? É tua mãe? É Dona Naná, né? Minha mãe. A Dona Naná, na sua sabedoria, pergunta se água é bicho, se água é planta, né? E aqui a espiritualidade faz a mesma coisa, dizendo que as plantas vivem e não pensam. Se bem que tem muito ser humano por aí espalhado que vive e também não pensa, né? Porque a quantidade de barbaridade que a gente vê pelo mundo, tem muita gente ainda que não aprendeu a pensar. Não tendo mais do que a vida orgânica. A inteligência é matéria independente, pois um corpo pode viver sem inteligência, mas sofre, se for humano, sofre até aprender. Mas a inteligência só pode se manifestar por intermédio dos órgãos materiais. É necessária a união do espírito para dar inteligência à matéria inanimada. Não tem dúvida. A inteligência vem do espírito. A resposta já está dada. A inteligência não vem do princípio vital. A inteligência não vem da matéria. A inteligência age e faz as forças que nós temos ao nosso dispor agirem sobre o princípio vital, agirem sobre o princípio material. A inteligência é uma faculdade especial, complementa Kardec, própria a certas classes de seres orgânicos. Nós já aprendemos que são seres orgânicos, né? São todos aqueles que têm o carboninho, que pode criar organismos muito mais complexos, que podem abrigar o espírito.
que lhes dá com o pensamento, inteligência e pensamento, duas coisas distintas. A vontade de agir, a consciência de sua existência e de sua individualidade, assim como os meios de estabelecer relações com o mundo exterior e de prover as suas necessidades. No inverno faz frio, eu vou guardar comida, porque eu não tenho comida, não tenho caça. Assim, os primeiros humanoides começaram a usar a sua inteligência em prol da sua conservação, em prol das suas necessidades mais materiais. E com o tempo, com o acréscimo, além do sistema límbico, de outros sistemas do nosso cérebro orgânico, foi sendo possível novas ligações, novas interligações neuronais, e foi sendo possível para o cérebro físico captar aquilo que o cérebro perispiritual, espiritual, queria passar para o corpo. Pode-se assim distinguir, continua Kardec, os seres inanimados, formados somente de matéria, sem vitalidade nem inteligência. Esses são os corpos brutos, as pedras, os minerais, que apenas se ensaiam para a vida inteligente. Os seres animados e não pensantes, formados de matéria bruta e dotados de vitalidade, mas desprovidos de inteligência. Terceiro, os seres animados pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e trazendo, pela primeira vez aparece essa palavra, um princípio inteligente, que lhes dá a faculdade de pensar. E o que é o espírito? Ele é espírito. O que ele foi? Princípio inteligente. Até chegar o momento em que esse princípio inteligente aure uma quantidade tal de informações e conhecimentos que ele dá um salto e vira um ser humano, um espírito humano. Mas esse salto não se dá na matéria, durante a encarnação. Esse salto se dá na quarta, na quinta dimensão. Kardec continua perguntando: qual é a fonte da inteligência? E os espíritos, muito educados, como eles sempre são, apesar de já terem respondido isso, calmamente dizem: já o dissemos, a inteligência universal. Então, temos uma gênese orgânica, temos uma gênese espiritual, e em função dessa gênese espiritual, nós temos uma inteligência também advinda do Criador, que é a inteligência primeira, causa primária de todas as coisas. E, para finalizar, a pergunta 72A. Poderíamos dizer que cada ser possui uma porção da inteligência da fonte universal e assimila assim como tira e assimila os princípios da vida material? Isso não. É mais do que uma comparação. Porém, não é exata. Porque a inteligência é uma faculdade própria a cada ser e constitui a sua individualidade moral. De resto, essa é uma das coisas que, no momento
não são dadas ao ser humano penetrar. De novo, no momento 1897, né? Vamos nos transportar para lá. Não nos é dada ao ser humano penetrar. E eu tenho certeza que em 2021 a explicação está vindo por aí. Né, Serra? É contigo, meu irmão. Vai em frente. Boa noite a todos. Mais uma vez é um prazer enorme estar aqui junto a vocês para que nós possamos trocar aqui informações a respeito desse pilar da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos. Então, a parte que eu vou tratar é a respeito de inteligência e instinto. Mas eu gostaria de, antes de fazer as perguntas, de ler as perguntas e as respostas dos amigos espirituais, eu vou aproveitar que está fresquinho para resgatar da fala do Paulo, que abrangeu praticamente tudo, com brilhantismo, sem qualquer demagogia, para que nós possamos desencadear um raciocínio sobre a inteligência e, em seguida, falarmos sobre o instinto. Então, como nós temos lá no começo, né, a definição que é Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, então, a inteligência suprema também poderíamos utilizar a expressão consciência divina. E essa vontade do Criador, a consciência divina, ela faz uso de dois princípios, recordando o princípio material e o princípio inteligente. E o que anima a matéria, como foi dito, e dá inteligência é o espírito. E nós vamos nos lembrar da questão número 23, pela qual nós já passamos, que é a seguinte, que é o espírito. E os amigos espirituais respondem, os nossos amigos, o princípio inteligente do universo. Então, o espírito é um princípio inteligente do universo. E como não podia deixar de ser, antecipando, fazendo um spoiler, na questão número 79, que será tratada na próxima semana, se Deus quiser, os amigos espirituais, respondendo à seguinte pergunta de Kardec, uma vez que há dois elementos gerais do universo, o inteligente e o material, quais são os dois elementos gerais do universo, que agora ele está chamando aqui, na 79, de inteligente e material? Né? É o espírito e a matéria. Lembram-se? Espírito, matéria e Deus. Aqui ele está utilizando a palavra inteligência, ou inteligente, no caso, e o material, sem estar equivocado, porque antes ele já tinha dito que espírito era inteligência. Então, faz-se a seguinte pergunta. Uma vez que há dois elementos gerais do universo, o inteligente e o material, poderíamos dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são formados do material? E a resposta dos espíritos é evidente. Os espíritos são individualizações do princípio inteligente, como os corpos são individualizações do princípio material. Então, nós continuamos, e eles firmes, como não poderia deixar de ser, na questão espírito, matéria e Deus. Então, recapitulando, da consciência divina, a consciência divina lança a mão de princípio material e princípio inteligente para a formação de tudo que aqui está. E o que anima a matéria e dá inteligência é o espírito. Agora, essa inteligência
e a última questão lida pelo Paulo, o Kardec vai perguntar se essa inteligência ela é retirada da inteligência universal, como se a cada um de nós coubesse um quinhão de inteligência para que nós pudéssemos nos aprimorarmos. E aí, com a resposta que não é isso, que isso é apenas uma comparação, mas que não é assim, nós podemos fazer uma elucubração a respeito, que é o seguinte: é utilizada a expressão, exatamente essa, que princípio material e princípio inteligente são expressões da consciência divina. Princípio material e princípio inteligente são expressões da consciência divina. E o que seria expressão da consciência divina que iria ao encontro dessa negativa dos espíritos de que seria dado um quinhão de inteligência para cada um de nós? Imaginemos, então, e esse não é um exemplo meu, mas um exemplo tirado de uma palestra de muitos e muitos anos atrás, dada pelo Dr. Luiz Mário Duarte, em que ele diz o seguinte, mais ou menos assim, que eu vou de memória. Imaginemos que nós tenhamos a lua no céu numa noite bastante enluarada, né? Usando esse pleonasmo, mas em nome da poesia, numa noite enluarada, a lua no céu, né, refletindo sobre 4 ou 5 lagoas, né, num distanciamento de terra, 4 ou 5 pequenas lagoas, e a lua ali refletida nas águas. Dependendo do tipo da água, dependendo da sua pureza, da claridade e tudo mais, cada uma daquelas lagoas irá refletir, expressar a lua, que é única. Então, isso é a expressão, fazendo essa comparação, de quê? Da inteligência primária, da inteligência divina. Cada uma dessas lagoas seríamos nós, no estágio em que nós estivéssemos, iríamos expressar a inteligência divina, a consciência divina. E ali estava, então, uma maneira de se entender que não seria um quinhão, mas sim a expressão da inteligência, comparada, então, com o reflexo da lua em cada uma dessas lagoas. Agora, imaginemos o seguinte, agora nós vamos ousar a respeito da criação e a questão do instinto. Tem uma belíssimos versos, né? Na Rádio Rio de Janeiro, de vez em quando citam esses versos, que são os seguintes: a vida dorme no reino mineral, sonha nas plantas, sente no animal e pensa no homem. Então, imaginem o que é necessário nesse processo evolutivo da inteligência, de cada vez mais nós podemos refletir a consciência divina na produção desses seres, desses espíritos, da matéria, como essa coisa se daria. E pensemos, então, diretamente no homem. O homem vai ser dotado de algo que nós vamos chamar de instinto ou instintos, que seriam maneiras de atuar independentes do raciocínio, de forma a garantir, dentre outras coisas, a preservação da espécie e a sua continuidade. Então, com sabedoria, trazemos todos dentro de nós impulsos, pulsões, instintos que,
garantirão, sem a necessidade de que nós passemos pelo crivo do pensar, do raciocinar, do verificar, de forma tal a que, no momento imediato, nós possamos ter reações que venham a garantir que nós tenhamos a nossa sobrevivência e a preservação da espécie. São os instintos de sobrevivência e os instintos de preservação da espécie. Associado a isso, nós, no reino hominal, nós temos aparelho suficiente, que é o nosso corpo físico inanimado, que, vamos lá lembrar, o que anima a matéria e lhe dá inteligência? O espírito. Então, este corpo físico inanimado, este computador, quando então ligado e com o seu programa vigindo, ele tem a capacitação de poder lançar, de poder elaborar os seus pensamentos, as suas ideias e tomar suas decisões. Lançar mão daquilo que lhe é dado, que é o livre-arbítrio. Agora, também com ele, também com o homem, virá o instinto, que é, e nós vamos ver lá na primeira pergunta, que eu vou ler, uma espécie de inteligência. O instinto não deixa de ser também um reflexo, uma expressão da consciência divina. Porque é dela que se origina, é da sua criação que se origina. Então, com a sabedoria extraordinária, nós trazemos conosco o instinto e nós trazemos conosco o pensar. Porque, dando um exemplo pueril, se você for atravessar a rua e pressentir que vem um carro e que você não viu, você dá um pulo para trás, instintivamente. Porque, neste momento, é preciso que funcione o instinto. Um instinto de preservação. Você vai dizer assim, nem pensei. Nem pensei. Então, é fundamental que nós entendamos isso, porque o ser humano vai precisar, a todo tempo, do seu instinto e do seu pensamento. Ambos têm lugar. Ambos são necessários no processo natural de nossas vidas. Ambos têm lugar. Não é, através de um processo, poderia-se pensar assim, num processo de cada vez mais eu me intelectualizar, que eu não prescindirei dos meus instintos. Não. Cada um tem uma função no nosso processo de evolução na vida. Eu vou ler aqui as questões, porque a partir deste raciocínio talvez fique um pouco mais fácil para nós. O instinto é independente da inteligência, e aqui, no português da versão que eu tenho aqui, é bastante complicado, difícil, ele bota assim, precisamente, vírgula, não vírgula, porque é uma espécie de inteligência. Ou seja, o instinto não é independente da inteligência. Ele é uma espécie de... Não é extraordinário que o leão, morbidamente, mas a gente sabe o seguinte, na vida tem uma coisa interessante. O que é a alegria da aranha é a tristeza da mosca. Então, o leão, inteligentemente, ele vai procurar o quê? Aquele animal da manada que está desgarrado, aquele mais fragilizado, sem fazer juízo e torcer para a zebra. Não é inteligente o instinto do leão neste sentido de procurar encontrar
a sua alimentação é instintivo, mas é uma demonstração de inteligência. E uma demonstração de inteligência tão extraordinária que, em condições normais, o leão saciado, ele não procura matar uma outra zebra. Diferente do homem. Então, pergunta, o instinto é independente da inteligência? Resposta, precisamente não, porque é uma espécie de inteligência. O instinto é uma inteligência não racional, ou seja, eu não vou raciocinar para garantir a minha vida, isso já vem dentro de mim, já faz parte do meu combo. Este já está comigo. Até mesmo para garantir, em princípio, que eu tenha uma instrumentação para não, por exemplo, abandonar este planeta quando as coisas ficarem complicadas. Então, eu tenho o instinto de sobrevivência, que vai de encontro, e não ao encontro, vai de encontro à questão do suicídio, por exemplo, tratado na semana passada. Então, ele diz que o instinto é uma inteligência não racional. É por ele que todos os seres provêm as suas necessidades. Inclusive a da reprodução, a necessidade sexual, aspectos instintivos que tem todos os seres vivos. Por exemplo, esse instinto, por exemplo, de sobrevivência, essa é a questão para nós ficarmos up to date aí com essa tragédia que está vigindo. O próprio vírus procura uma maneira de sobreviver. E aí ele tem as suas mutações. É por isso que a gente toma 7 dias de antibiótico, mesmo passando no 3º dia o nosso problema, para que nós não permitamos que haja uma mutação, uma modificação, né, uma resistência da bactéria, já que estamos falando de antibiótico, da bactéria em relação àquele remédio que a gente está tomando. Por quê? Porque senão ele se ajusta. Senão ele se ajusta. Pode-se assinalar um limite entre o instinto e a inteligência? Ou seja, precisar onde acaba um e onde começa a outra? Resposta, não, porque eles frequentemente se confundem. Mas podemos muito bem distinguir os atos que pertencem aos instintos e aqueles que pertencem à inteligência. E aqui a inteligência, que ele está dizendo, é um sinônimo de racionalidade. O instinto, continuo, repito, é um tipo de inteligência. O instinto, ele é reflexo, não um pensamento elaborado. Conseguimos distinguir quando há uma escolha, como ela é feita, né? É acertado dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? É aquilo que eu falei. Tem espaço para os dois, nós precisamos dos dois. Senão, um homem extremamente intelectualizado seria atropelado a qualquer instante. Não. O instinto existe sempre, mas o homem o negligencia. Aqui ele está até, inclusive, valorizando a questão do instinto do sujeito. O instinto pode também conduzir ao bem. Ele nos guia quase sempre, e às vezes, mais seguramente, que a razão. Ele nunca se engana. E aqui a gente faz uma observação a respeito dessa questão do instinto e associamos aquilo que nós muitas vezes negligenciamos, que é a nossa intuição. Aquilo que não é racional, mas a gente intui. Tem aquela coisa que nos dá. Que também a intuição não deixa de ser uma fala dos amigos espirituais, dos nossos mentores. Eu não vou por aquele caminho. Por que eu não vou? Intuir. Eu posso depois elaborar uma série de coisas, mas há um sentimento, uma intuição. Então, nós também, e dizem aqui os amigos espirituais, que nós devemos levar em consideração os nossos instintos.
Porque muitas vezes nós temos uma determinada intuição. Não estou confundindo as coisas, não. Quero aproveitar para falar isso. Nós temos uma determinada intuição e nós, através da nossa razão, né, do mecanismo de defesa do ego, de elaboração, né, de racionalização, nós vamos racionalizar, pensar, encontrar enormes justificativas para fazermos o quê? Besteira. E não ouvimos os amigos espirituais. Mas nós vamos ter sempre uma argumentação. Então, isto não quer dizer que no raciocínio sempre nós venhamos a ter, depende de como nós venhamos a raciocinar, é que nós vamos poder encontrar soluções adequadas. A última questão: por que razão não é sempre um guia infalível? Ela seria infalível se não estivesse falseada pela má educação, pelo orgulho e o egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite ao homem escolher, dando-lhe o livre-arbítrio. O instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita, por serem quase sempre espontâneas as suas manifestações, enquanto as daquela são o resultado de apreciações de uma deliberação. Então, aqui é o seguinte: nosso raciocínio ele vai se basear, basicamente, naquilo que nós poderíamos nominar como princípios organizadores ou sistema de crenças e valores. E aí vem a importância da educação. O sistema de crenças e valores, os princípios organizadores, eles são dados a nós pela sociedade, pelos pais, pelos professores. E, através destas informações, nós vamos criar este conjunto que vai ser a base das nossas tomadas de decisão. E é por isso que ele lá, na resposta, diz que nem sempre é o nosso condutor, o nosso norte adequado, porque dependendo dos princípios organizadores, do sistema de crenças e valores que eu trago comigo, eu tomarei decisões não acertadas, não ajustadas, tanto para mim quanto para o meu próximo. E olha que coisa interessante, que é o seguinte: a questão do livre-arbítrio e da inteligência. Quanto mais nós evoluímos, menos arbítrio nós temos. Quanto mais evoluímos, menos arbítrio nós temos. Frase que eu dizia lá na Ramatiz, na época lá das palestras, e que causava certa surpresa. Quanto mais evoluímos, menos arbítrio nós temos. Vou dar um exemplo do que eu quero dizer. O mesmo exemplo de 10 anos atrás. Você vai numa caixa do supermercado. Você dá a ela uma quantia e tem para receber, vamos supor, uma nota de R$2. Ela lhe devolve com uma nota de R$100. Você vai dar, ela tem que dar um troco de R$2, ela devolve uma nota de R$100. 3 possibilidades se avizinham nesse exemplo. Primeiro, eu pego a nota de R$100 e digo: azar o dela, ela deveria ter prestado atenção, sorte minha, estou precisando e vou embora. Adquiri por R$98 uma passagem para Umbral.
Segunda possibilidade, ela me dá a nota de R$100 no lugar de 2, e eu vou lá e penso. Estou com a nota na mão, penso rápido. Coitada da moça, deu errado. Podia pegar esse dinheiro, mas não vou. Vou devolver a ela. Vou devolver. E entrego a nota para ela. Nesta segunda possibilidade, eu tenho chance, se continuar assim, melhorando, de um lugarzinho em nosso lar. Terceira possibilidade, nós estamos hoje com 18 pessoas na sala e mais o amigo que vos fala. Terceira possibilidade que nós todos faríamos. A moça dá a nota de R$2, dá a nota de 100, você diz assim: não, você me deu errado. Eu tive arbítrio, eu precisei pensar, raciocinar, eu sei o que tem que fazer. Vocês acham que Jesus pensava assim: bom, vou ou não vou curar esse cego? Vou ou não vou falar sobre isso? Vou ou não vou fazer isso? Eu estou com uma dúvida, vou subir ali no monte para pensar, né? Bota a mão na cabeça, eu amanhã resolvo. Absolutamente. Absolutamente. Ele não tinha arbítrio. Não havia necessidade neste sentido que eu estou dando. Ele sabia o que fazer. Por isso que eu digo, quanto mais evoluídos nós somos, não há necessidade do arbítrio, a gente sabe o que fazer. E a gente já sabe o que fazer em algumas coisas. Você não precisa pensar, arbitrar a respeito de determinadas questões que surjam para você. Deixa eu ver. Ah, passou da hora. Bom, eu só queria... A pressa é tua, vai em frente. Não, eu ia só comentar o seguinte. A Casa dos Instintos, né? A Casa dos Instintos, meus amigos, só para dar uma tintura, assim, né, legal, é o inconsciente. Está lá no inconsciente. Porque ela não passa pela questão da consciência. O instinto vem. É lá que ele habita. O nosso querido amigo Dr. Sigmund Freud dizia isso, e o Jung também dizia, só que ele ia para uma camada mais funda, que ele chamava de inconsciente coletivo, aonde estão as propensões, né, as formas para as vivências que o ser humano teve ao longo da vida e que a serem preenchidas com a sua própria experiência, mas isso seria uma outra história. E eu estou citando isso por causa de Joana de Ângeles, que fala nos seus livros da série psicológica sobre o inconsciente e o inconsciente coletivo. Então, estariam em outro lugar que não o consciente. Não é do campo do córtex pré-frontal, não é do campo da cognição, é algo que surge e para nos proteger. Porque são esses princípios de quê? De sobrevivência e de preservação da espécie. Por exemplo, é uma inteligência? É. A planta, ao virar-se para o sol, ou para procurar, através de suas raízes, um manancial de água, é uma expressão de quem? Da consciência divina, que está extraordinariamente em tudo. Não que eu esteja indo contra o que disseram os espíritos, até na explicação do Paulo, mas até para eu conseguir organizar prótons, elétrons e nêutrons para fazer a estrutura de um cristal, por exemplo, é preciso uma ordenação, uma organização. É preciso o quê? Uma expressão da consciência divina. Então, se nossa inteligência não é... Olha aqui, você tem aqui, ó,
está aqui a sua inteligência. Você tem aqui, você tem lá, você tem não sei o quê. Toma aqui um pedacinho, toma isso. Não é isso? E nós temos uma consciência divina no total, nosso corpo, hoje é capaz, através do seu sistema nervoso, seu sistema neuronal, de expressar esta consciência, essa inteligência que nos é dado tal e qual as lagoas. Mas aonde está? Quem é a consciência? É a lua que está refletindo ali. Nós somos apenas expressões. E aí vai ao encontro, nesta rudimentar comparação, vai ao encontro do que os amigos espirituais dizem, que eles sabem. Tem coisas que eles hoje não podem dizer, mas eles dizem. Não é assim, não é dividido, não é assim. Não é bem assim, é uma expressão. E aí, para finalizar, a gente pode chegar àquela frase de Jesus: vós sois deuses, vós podereis fazer muito mais do que eu faço. Não que nós passássemos à frente dele, mas nós poderíamos fazer muito mais do que ele faz, ou tinha feito aqui, que ele tinha mostrado fazer. O muito mais é que havia, e há muito mais coisas a se fazer. Se nós somos deuses, nós precisamos o quê? Purificar a água do lago para poder cada vez melhor refletir a lua que está lá em cima. Então, nós já em essência, como não poderia deixar de ser, se a nossa essência é Deus, não há o que melhorar. É divina, não há o que melhorar. O que há de melhorar é a nossa capacitação de espelhar essas coisas todas. É um processo evolutivo. Então, dentro de nós está a centelha divina. Vamos melhorar a centelha divina? Botar mais volts? Não, não existe isso. Nós é que temos que limpar a lanterna que está no entorno desta luz, da centelha divina, para que ela possa brilhar cada vez mais. Paulinho, muito obrigado por ter permitido aí eu estender. Obrigado aos amigos. Muita paz para todos. Essa é tua, Sérgio. Continua estendendo aí. Não, eu já chateei o pessoal bastante. Obrigado. É o último parágrafo, você acabou não lendo. Boa noite a todos. Não, leia agora, me perdoe, tá? O instinto varia em suas manifestações segundo as espécies e suas necessidades. Nos seres dotados de consciência e de percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, o que quer dizer a vontade e a liberdade. É claro, ele está dizendo que há uma manifestação instintiva diferenciada entre nós e os animais. Por exemplo, embora nós tenhamos os mesmos princípios que eles, neste sentido de preservação da espécie e de garantia da vida. É isso.